Meus amados em Cristo, vamos abrir as nossas Bíblias na Epístola aos Hebreus, no capítulo 2. Portanto, devemos prestar atenção ainda maior às coisas que temos ouvido, para não irmos à deriva. Porque se a palavra dita por meio dos anjos foi firme, e toda transgressão e toda desobediência receberam justa retribuição, como escaparemos nós se descuidarmos de tão grande salvação? Apenas até aqui. Vamos orar. Querido Deus e Pai, graças te damos por mais uma vez estarmos congregados em teu nome, reunidos em tua santa presença, essa presença que nós tanto anelamos, Senhor. Mais do que estar aqui reunidos, mais do que ter esses elementos aqui, mais do que os louvores, mais do que a palavra, o que nós buscamos é a tua presença, porque sem a tua presença nada disso faz sentido. Não faz sentido partirmos o pão, não faz sentido recebermos a tua palavra, te adorar, reunir, nada faz sentido, Senhor. Por isso nós queremos te pedir, amado Deus, que em cada um de nós que estamos aqui haja este senso, este profundo interesse, essa grandiosa busca em desfrutar a tua presença neste lugar. Sabemos que essa presença ela só poderá ser desfrutada por aqueles que te anelam, porque muitos não poderão sentir a tua presença, e não porque o Senhor não está presente, é porque os seus corações estão fechados. Senhor, nós te pedimos, mesmo aqueles que estão com seus corações fechados, que tu possas passear entre eles, para que eles possam sentir o frescor da tua santa presença. Venha a nós nesta manhã, neste lugar, Senhor. Abra os teus céus sobre nós, Senhor, que o nosso coração seja como o coração de Moisés ali no Monte Sinai. Se a tua presença não for conosco, não nos faça sair desse lugar. Se a tua presença não estiver entre nós, não há menor sentido de reunirmos aqui, Senhor. Buscamos a tua presença nesse dia, Senhor. No grande e poderoso nome de Jesus, oramos a ti. Amém. Meus amados, eu quero compartilhar algo com vocês sobre esta frase: tão grande salvação. Prestemos atenção nela. Não farei uma exposição doutrinária destes textos, apenas busquei esses textos, porque não faria o menor sentido para nós lermos apenas esta frase. Porém agora sabemos onde ela se encontra, e dentro disso quero compartilhar uma palavra temática: tão grande salvação. Essa frase: como escaparemos nós se não atentarmos para esta tão grande salvação? Será que por algum momento você se deu conta do verdadeiro sentido desta tão grande salvação? O que é esta salvação? Quais são as suas implicações? Qual é o seu verdadeiro sentido? O que representa esta salvação para nós do ponto de vista de Deus? Porque muitas vezes nós minimizamos, restringimos a nossa salvação unicamente a perdão de pecados. Achamos que Deus perdoou os nossos pecados, nos livrou da condenação do inferno e pronto, nós estamos felizes para sempre. Essa não é a salvação de Deus. Queria compartilhar com vocês 4 pontos. Eles são negativos, eles revelam aparentemente algo negativo, mas esse não é o meu interesse. É mostrar o que verdadeiramente nós merecíamos, e que Deus jamais seria injusto se Ele tivesse nos condenado eternamente. Não haveria nenhuma injustiça da parte de Deus se nós fôssemos destinados para o inferno eternamente. Então quero colocar esses 4 pontos para refletirmos sobre a grandeza, a altura, a largura, a profundidade
desta salvação que Deus nos deu em Cristo Jesus. Porque, pela maneira como muitos de nós vivemos, parece que a salvação não faz sentido. Às vezes, pela maneira como nós reagimos, pela maneira como nós adoramos, pela maneira como nós servimos, pela maneira como nós vivemos, parece que a salvação não faz nenhum sentido. E por essa razão, quero levar vocês a 4 reflexões. A primeira: seria perfeitamente justificável se Deus nos mandasse para o inferno. Por quê? Porque nenhum de nós que estamos aqui nessa manhã merecemos o céu, a eternidade, o perdão. Nenhum de nós aqui merecemos a salvação. Tem alguém aqui que se sente merecedor da salvação? Se você disser que você se sente merecedor da salvação, você deve estar se sentindo melhor do que Deus. Ou você não sabe o que é salvação. Você limitou a salvação a uma situação em que você se torna o centro, se torna o propósito. O propósito eterno de Deus não é o homem. O propósito de Deus é a satisfação que Ele encontra em si mesmo, para fazer todas as coisas, e que todas as coisas tenham um fim em Deus. Deus é o seu próprio fim, não somos nós. Nós não somos o propósito eterno de Deus, o propósito eterno de Deus é Deus mesmo. O homem não é o objeto central do propósito de Deus. O objeto central do propósito de Deus é a elevação máxima da sua glória. Então, por aí nós já podemos perceber que este assunto é extremamente elevado. Então, sai de cena. Nós não podemos achar que não merecemos o inferno. Nós merecíamos o inferno eternamente. Ninguém aqui nasceu pecador eleito, nós nascemos pecadores condenados. E provo isso para você à luz da Bíblia. Efésios 2 diz assim: e vos vivificou, estando vós mortos. Nós estávamos mortos. Mortos em quê? Não é biologicamente. Nós estávamos mortos em nossos delitos, em nossos atos, em nossa conduta, no nosso caráter, no nosso modo de viver, no nosso modo de ser, no nosso modo de agir. Nós estávamos mortos na nossa relação com Deus. Nós estávamos mortos em todos os sentidos, podemos dizer, nós estávamos mortos espiritualmente. Nós estávamos destinados à morte, biologicamente. Nós estávamos mortos em todos os sentidos. Aí diz assim: e vos vivificou, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andastes. Essa frase, nos quais andastes, significa a natureza, o curso de toda a nossa vida, porque nós não nascemos em Cristo, nós nascemos em Adão, nós não nascemos em santificação, nós não nascemos em pecado. Davi disse assim: em pecado me concebeu minha mãe. No Salmo 51, nós nascemos em pecado. Mas você pega um bebê, que defeito tem um bebê? Qual é o pecado que você encontra no bebê? Você olha e diz: é lindo, mas você logo diz: parece com o pai. Parece com o pai. Quem é o pai? O pai já é um pecador habitual. Significa que mais cedo ou mais tarde ele vai cometer os mesmos pecados do pai. Não é verdade? Ninguém diz: aqui está um bebê que parece com um anjo. Não, e se for anjo é caído. Então, na verdade, por mais lindo que seja o ser humano, ele nasce em pecado e nasce condenado. E não é uma condenação qualquer, ele nasce condenado ao inferno. Se Deus nos mandasse para o inferno, Ele faria simplesmente aquilo que a sua infinita justiça exige: aquele que pecar, esse morrerá. O salário do pecado é a morte. Deus não cometeria crime algum se Ele mandasse todos nós para o inferno. O inferno é um lugar de tormentas. Se você ler Lucas capítulo 16, você vai ver: o inferno é um lugar de tormentas, de angústias, de aflição. Se você
lê Provérbios capítulo 27, versículo 30, diz que o inferno não se farta, porque tudo ali é angústia perpétua. Se você olhar para a Bíblia, em 2 Pedro capítulo 2, o versículo 4, diz que o inferno é um abismo de trevas. E o texto que eu disse, Lucas 16, 23, é um lugar de tormentos, de angústias incessantes, é um lugar de eterna separação de Deus. Nós não temos palavras para descrever o céu, como também não temos palavras suficientes para descrever o inferno. Era lá o lugar que nós deveríamos ir, e Deus não cometeria nenhuma injustiça se nos mandasse para lá. Mas o que foi que Ele fez? O que foi que Deus fez? Deus fez com que o seu único filho entrasse no inferno no nosso lugar, tomasse das mãos de Satanás as chaves da morte e do inferno. Ele venceu o inferno, Ele foi ao inferno no nosso lugar, Ele nos justificou, Ele satisfez no nosso lugar, Ele tomou o nosso lugar na cruz do Calvário. O Filho de Deus, aquele que não conheceu o pecado, aquele que não causou nenhuma tristeza ao coração do seu Pai, Ele viveu 30 anos a vida de um homem perfeito. Ele foi aprovado diante de todos os homens, Ele foi aprovado diante de principados e potestades. Ele é aquele que Pedro, na sua pregação, diz que ele é o varão aprovado por Deus. Quando ele assume o seu ministério, 3 anos e 6 meses de ministério, ele teve a sua obra aprovada. Ele não apenas foi um homem aprovado, ele teve o seu ministério aprovado durante 3 anos e 6 meses. Ele fez tudo em perfeita obediência ao Pai. E nessa vida de obediência, de santidade, de pureza, ele não voltou para os céus simplesmente para preencher o céu com a sua glória, porque um dia o céu ficou vazio da glória do Filho, porque o Filho, ele deixou sua glória, ele encarnou. Paulo chama isso do mistério da piedade. Ele veio e tomou o nosso lugar como homem, ele veio e tomou o nosso lugar lá na cruz do Calvário. Ele foi diante de Deus, ele morreu por todos os nossos pecados, isto é, morte diante de Deus. E nesta morte do Filho de Deus, todos nós que recebemos a salvação pela fé nele, fomos incluídos nesta morte, participamos desta morte, dos benefícios desta morte, da glória desta morte, e podemos dizer, o inferno não é mais o nosso lugar, porque fomos justificados eternamente. Pensa nisso, irmãos, é uma tão grande salvação, porque mesmo merecendo o lago de fogo, a condenação eterna, Deus nos salvou do inferno. Deus nos salvou do inferno. Segundo ponto, seria perfeitamente concebível se Deus, ao nos perdoar, nos colocasse numa posição superior aos homens. Ele poderia nos salvar e nos colocar na posição de anjos. Eu creio que todos nós aqui estaríamos satisfeitos. Se Deus, ao nos salvar, ao nos perdoar, nos colocasse na posição de um ser celestial. E tenho absoluta convicção que nenhum de nós aqui estaríamos frustrados. Tenho perfeita segurança em dizer que todos nós iríamos adorar como nós adoramos aqui. Em dizer assim, graças a Deus, nós somos seres perdoados. Graças a Deus, nós temos uma posição elevada como os anjos. Eu creio que nós daríamos um testemunho de glória. Mas a salvação não é isso, irmãos. Nessa salvação, Deus perdoou os nossos pecados. Ele não nos colocou numa posição de seres celestiais. Ele perdoou os nossos pecados e nos colocou na posição de filhos eternamente amados. E você sabe o que é isso, irmãos? Você sabe o que é isso? Será que você tem ideia? Eu vou tentar transmitir isso para vocês. Vou citar um texto, João 1,12, quando diz que ele veio para os que eram seus, João 1,12, e os seus não o receberam,
Mas a todos, o quantos receberam, olha essa frase, Deus deu o poder. Essa palavra poder extremamente significativa. Deus deu o poder de serem feitos filhos de Deus. Vamos examinar só essa frase. Deus deu o poder. Essa palavra poder é uma palavra muito importante no texto original grego. É exousia, fala de autoridade. O que quer dizer isso, irmãos? Que a posição de filho é uma posição que requer autoridade. A posição é tão elevada que requer uma autoridade. Que autoridade é essa, irmãos? É isso que temos que examinar. Nós não temos apenas uma posição qualquer em termos celestiais e em termos espirituais. Nessa tão grande salvação, Deus deu-nos a autoridade de filho, porque filho é uma questão de autoridade espiritual. Que autoridade é essa? Isto é, somos participantes da natureza de Deus, jamais deuses, mas participantes da sua natureza. Segundo, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo, isso está em Romanos capítulo 8. Tudo que sempre eternamente foi a herança do único Filho de Deus, agora nessa tão grande salvação, Ele compartilha conosco. A sua herança é a nossa herança. Herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Deixe-me ler alguns textos com você. Se você quiser ler comigo, abra sua Bíblia em Romanos capítulo 8, versículo 17. Eu vou ler rapidamente os textos, senão você pode anotar. Romanos 8, 17, eu quero ler esse texto com vocês. Diz assim: e se somos filhos, também herdeiros. Então, primeiro, filhos, herdeiros. Terceiro, herdeiros de Deus. E mais ainda, herdeiros de Cristo. Está vendo aqui? Romanos 8, 17. Nós somos filhos, herdeiros de Deus. E na sua versão está assim, na versão atualizada, acho que é a corrigida também, co-herdeiros com Cristo. Irmãos, nós não precisamos de pregadores para nos ensinar isso. Não precisamos que ninguém nos interprete isso. O que nós precisamos é ler e crer. Ler e crer. Porque isso aqui é fato. Isso aqui não precisa de exegese, não precisa de hermenêutica, não precisa de nada. Você precisa ter fé e dizer assim: eu sou esse filho. Nessa salvação, você é esse filho. Deus poderia ter nos colocado numa posição elevada com os anjos. Ele não nos colocou numa posição elevada com os anjos. Ele nos colocou na posição elevada com o seu filho. Nunca teremos a glória dele, deste filho. Nunca seremos igual a ele, porque ele é único na sua glória, na sua pessoa, nos seus atributos, porque ele é Deus com Deus. Mas como filho, Deus nos dá o privilégio de participar da sua herança. Você se dá conta disso? Isso é altamente elevado, irmãos, do ponto de vista da glória da interpretação. Deixe-me colocar mais alguns textos para vocês. Vem comigo em Gálatas capítulo 3, versículos 26 e 27. Pois todos sois filhos de Deus pela fé. Olha essa frase: filhos de Deus pela fé em Cristo Jesus. Porque todos quantos fostes batizados em Cristo, olha essa outra frase, batizados em Cristo, porque nós temos uma realidade espiritual que chamamos de batismo. Algumas pessoas gostam de se referir ao batismo como ritual. Batismo não é ritual. Ritual é coisa de religião. Nós não temos religião. Cristo não é religião. Deus não é religião. O Espírito Santo não é religião. Igreja não é religião. Igreja é uma realidade espiritual. É a expressão dos céus da terra. A igreja é a noiva de Cristo, é o corpo de Cristo. Isso não é religião. Isso é realidade espiritual. Então, primeiro, pela fé nós somos filhos de Deus. E segundo, fostes batizados em Cristo, e já vos revestiste de Cristo. Então o que significa, irmão, ser filhos? Significa que nós estamos revestidos de Cristo. Somos imperfeitos, irmãos. Quantos de nós aqui não somos tão cheios de falhas? Imagine o quanto do pecado nos assedia, nos rodeia.
Quantas vezes fracassamos, falhamos? Quantas vezes até achamos que Deus desistiu de nós? Irmãos, ele chega a dizer: pode a mãe abandonar os seus filhos, mas o Senhor não abandonará os seus. Nós podemos abandoná-lo, mas ele não deixa a casa, e ele fica de braços abertos, nos esperando de volta. Lembra o filho pródigo? Não foi o pai que mandou ele para fora, foi ele que saiu. Foi ele que saiu da casa do pai, foi ele que perdeu a segurança, foi ele que desprezou o amor, foi ele que gastou a herança, foi ele que abandonou o pai, mas o pai não deixou de ser pai, e a posição de filho ele não perdeu. Ele andou no vale da sombra da morte, mas ele não perdeu a posição de filho. Ele foi lá no mais profundo da vida de pecado, mas não perdeu a posição de filho. Ele deixou a casa do pai, mas não perdeu a posição de filho, porque filho é uma posição que nós temos pela fé, e essa posição é uma posição eterna, e essa posição você não perde. Deus não nos salvou para sermos seres celestiais, Deus nos salvou para sermos os seus amados e eternos filhos. Deixe-me colocar mais um texto, vira só uma página aí, Efésios 1:5, está assim: havendo-nos predestinados, Efésios 1:5, para sermos adotados como filhos seus, por meio de Jesus Cristo. Irmãos, esse capítulo 1 de Efésios, o tema dele é o eterno e supremo propósito de Deus em Cristo. E aqui nós temos uma palavra predestinados. A predestinação tem a ver com a filiação. Nós não éramos filhos de Deus, nós éramos filhos da ira. Nós não éramos salvos, nós éramos condenados. Mas o que Deus fez, irmãos? Ele estabeleceu um propósito em si mesmo. Olha isso, irmãos, ele estabeleceu um propósito em si mesmo. Ele não estabeleceu um propósito para nós, ele estabeleceu um propósito em si, no conselho da sua eterna vontade. Sabe o que ele fez neste propósito? Ele determinou neste propósito a salvação dos filhos. E ele, que tinha só um filho eterno, o filho da sua glória, o filho do seu prazer, o filho totalmente obediente, submisso àquele pai. Toda a alegria do pai estava naquele filho, mas um dia Deus, ele quis, para o seu bom prazer, ele quis não apenas ter um filho, mas muitos filhos, e que esses filhos, eles pudessem receber a salvação no filho. Eles nunca poderiam entender o amor de Deus se não fosse pela cruz, eles nunca poderiam participar da glória se não fosse pelo caminho da cruz. Eles receberam a salvação na cruz, na morte de Cristo, mas eles deveriam também viver o caminho da cruz, o caminho da renúncia, o caminho onde a vontade de Deus é que tem que prevalecer. Isso chama-se caminho da cruz. A cruz que Jesus morreu é objetiva, o caminho que ele percorreu até aquela cruz é subjetivo. E nós recebemos a cruz, ele andou até a cruz e morreu na cruz. Agora nós aceitamos a cruz e andamos pelo caminho da cruz. Nós fazemos o contrário, porque o mais difícil ele fez por nós, que foi morrer na cruz. Nós não precisamos morrer na cruz, nós só aceitamos a sua morte na cruz na nossa vida. Você, quando recebe Jesus como seu Salvador, você está aceitando a morte dele na cruz no seu lugar. É simples assim, não é, irmãos? Mas para ele não foi simples. Para ele não foi simples. Para ele foi sofrer a mais cruel de todas as mortes, a morte de cruz. Ele passou angústias, dores. Ele chegou a clamar para o Pai: Deus meu, por que me desamparastes? Desamparado, sozinho naquela cruz, ele pisou o lagar da condenação sozinho. Ele foi à frente, ele foi lá no Calvário, morreu, foi até o inferno, venceu e ressuscitou, está entronizado e nos conduzindo para a sua glória. Isto é tão grande salvação, irmãos. Nós fomos predestinados para filhos, porque na salvação Deus não nos predestinou para ser seres celestiais, seres angelicais, restaurados, redimidos. Não, Ele nos adotou como filhos, nos colocou na posição de filhos, numa posição eterna, a qual nós deveremos adorar a Deus a todo tempo, porque Deus nos deu
uma posição gloriosa em seu Filho Jesus. Ele nos escolheu em seu Filho Jesus. Ele nos perdoou em seu Filho Jesus. Ele nos levou à morte em seu Filho Jesus. Ele nos ressuscitou em seu Filho Jesus. E Ele nos glorificará em seu Filho Jesus. Isto é salvação. Não há nada menos do que isso. E nós não merecíamos. E se merecêssemos, poderíamos estar satisfeitos com uma posição elevada. Nem isso Deus fez. Ele nos colocou numa posição muito maior do que os anjos. Deixe-me colocar mais um ponto. Irmãos, seria totalmente compreensível se ao nos salvar, Deus colocasse para habitar em nós o espírito de algum anjo, um espírito de algum ser celestial para nos ajudar na nossa caminhada. Ele poderia colocar em nós alguma força determinada por Ele, que nos ajudasse nas nossas fraquezas, nas nossas debilidades, na nossa carnalidade, que nos habilitasse, alguma força como que a força que Ele criou o universo, pela palavra do seu poder. Então Ele poderia determinar uma palavra de um poder expresso, que nos ajudasse aqui nessa terra, capacitando-nos a servir, capacitando-nos a viver, nos fortalecendo. Ele poderia enviar um anjo que fosse o nosso advogado quando nós precisássemos. E eu creio, irmãos, que isso não seria para nós nenhum problema. Estaríamos satisfeitos se tivéssemos aqui na nossa companhia, ou mesmo habitando dentro de nós, alguma força cósmica, ou algum espírito de algum ser criado por Deus. Eu creio que nenhum de nós reclamaríamos dessa força, como uma força que age sobre o universo, como uma força que sustenta esse universo. Eu creio que todos nós estaremos saltitantes, alegres, exultantes, se houvesse dentro de nós alguma força cósmica, algum espírito de algum ser cósmico, como os anjos. Mas não, irmãos. Sabe o que Ele colocou dentro de nós? Ele colocou dentro de nós o seu Espírito. Seu Espírito, aquele que é Deus com Deus. Ele não colocou esse Espírito só para ficar zanzando conosco. Ele colocou para nos habitar eternamente. Vamos entender isso à luz da Bíblia, irmãos. Deixe-me ler um texto com vocês. Volte aqui no Evangelho de João, capítulo 14. Olha o versículo 26. Está assim: mas o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, Ele vos ensinará todas as coisas e vos recordará de tudo o que eu vos tenho dito. Deixo-vos a minha paz vos dou, não como o mundo dá. Não se turbe o vosso coração, não tenham medo. Que lindo isso, irmãos. É claro que aqui existem muitas outras passagens. Nós podemos examinar aqui no versículo 16 deste mesmo capítulo: eu rogarei ao Pai e Ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja, que vos habite eternamente. Está vendo aí o versículo 16? Então, irmãos, Ele fez com que seu Espírito habitasse a nós. Agora, meus irmãos, tão cuidadoso é o nosso Senhor, quando Ele vai fazer referência ao Espírito Santo aqui de maneira habilidosa, cuidadosa. Ele usa uma palavra muito importante. Ele usa a palavra Consolador. Essa palavra Consolador, ela tem um sentido cétuplo. Quando você examina essa palavra, aí você se dá conta da grandeza dela. Você não apenas se dá conta da grandeza do significado, mas do interesse do nosso Senhor Jesus com relação ao seu Espírito. Quando Ele usou esta palavra, Ele usou esta palavra com extremo cuidado, com extremo zelo, porque Ele queria nos mostrar que não era uma influência que nós iríamos receber, não era um poder cósmico que nós iríamos receber. Quando Ele faz referência ao Espírito Santo, Ele diz o Espírito Santo, o Paracleto, é a palavra que Ele usa no texto original, o Paracleto. E essa palavra é uma referência ao ajudador, o consolador, o amigo fiel,
o advogado, o protetor, o conselheiro e o consolador. 7 palavras para o significado de Paracleto. É isso que o Espírito Santo é. Ele veio nos habitar. Ele veio nos habitar. Ele não veio para ficar nos enchendo, só para que nós pudéssemos ficar saltitando como pipoca. Não, ele veio para poder conduzir-nos a Cristo Jesus. Ele veio para glorificar a obra do Senhor em nós. Deixe-me mostrar algo para vocês, em 4 lugares. Começando aqui no Evangelho de João, capítulo 14. Olhe aí na sua Bíblia, eu só vou citar. Em 4 lugares, nosso Senhor descreve a grandeza da obra do Espírito Santo. Nesses 2 capítulos aqui, ou por que não dizer nesses 3 capítulos aqui, capítulo 14, 15 e 16. No capítulo 14, o versículo 17, ele fala que o Espírito Santo veio habitar e estará em nós. Primeira coisa, ele veio habitar e estará em nós. Segundo, esse versículo 26, que eu li com vocês, João 14, 26, que ele nos ensinará e nos fará lembrar todas as coisas. Então ele veio habitar, ele veio guiar e ele veio nos ensinar todas as coisas. Aliás, deixa-me fazer uma correção. Ele veio ensinar e ele veio lembrar. Então vamos corrigir. Primeiro, ele veio habitar. Segundo, ele veio ensinar. Terceiro, ele veio lembrar de todas as palavras do nosso Senhor Jesus. Depois, no capítulo 15, o versículo 26, o Senhor Jesus diz assim: ele virá e dará testemunho de mim. Então aqui nós temos um 4º ponto. Nesses 4 textos, nós vamos ver agora mais um ponto. Ele veio dar testemunho. Ele é que dá testemunho de Cristo dentro de nós. É Ele, irmãos, que produz em nós, que gera em nós essa adoração, esse desejo pela face do Senhor. É Ele que magnifica, que substantifica a obra e a pessoa de Cristo dentro de nós. Esse anelo, esse amor, esse desejo, esse quebrantamento que temos quando falamos do nome do Senhor, todo este desejo que temos por Cristo não nasce de nós, é o Espírito que testifica a Ele dentro de nós. Que lindo é isso, irmãos. E por último, no capítulo 16, o versículo 13, diz assim que Ele nos guiará em toda a verdade. Este é o Espírito Santo, esta terceira bendita pessoa da Trindade, esse que é Deus com Deus. Ele não veio para ficar aqui, não, ele veio para ficar aqui, dentro de mim, dentro de você. Ele veio para nos santificar, ele veio para nos ajudar a andar o caminho da cruz. Ele que nos capacita para servir, é Ele que nos inspira a proclamar a sua palavra. É Ele, por meio dos dons, que opera no corpo, para o corpo. É Ele que habilita. É Ele, irmãos, que está aqui conosco. É Ele que vai nos habilitar e capacitar até aquele grande dia, quando nós estaremos diante de Cristo Jesus. Ele fará, está fazendo o mesmo papel que Eliezer fez quando foi buscar Rebeca para Isaac. Ele é o nosso Eliezer. Ele veio nos preparar. Ele veio falar de Cristo para nós. Ele veio revelar Cristo para nós. Ele veio nos ensinar essa palavra. É Ele que está fazendo essa grande obra em nossa vida. Por isso nós temos que adorar a Deus pelo seu Espírito Santo. Ele é uma grande dádiva nesta tão grande salvação que Deus nos deu. Então vamos só agora para o último ponto. Meus irmãos, seria perfeitamente ou completamente aceito se Deus nos salvasse e Ele permanecesse lá nos seus céus e nos desse apenas um bom lugar aqui na terra. Você reclamaria? Você iria reclamar dessa salvação? Nunca você reclamaria. Eu creio que todos os dias você iria adorar: oh Deus, obrigado, obrigado por ter nos salvado e ter nos deixado aqui. Nós vivemos tão bem aqui, e o Senhor está tão bem aí. Nós te louvamos porque o Senhor está aí, mas o Senhor nos salvou e nos deixou aqui. E nós estamos tão satisfeitos aqui nesse mundo, está tudo bem. Satanás foi vencido, a morte vencida, o pecado perdoado. Glorificamos o Senhor, nós vamos te amar eternamente. Embora nunca vamos poder chegar perto de ti aí, mas estamos satisfeitos aqui, porque o Senhor nos salvou
e nos deu essa terra para viver eternamente. Que alegria! Essa não é a salvação dele. Nessa salvação, irmãos, ele planejou algo muito maior. Ele não apenas desceu até nós, como ele nos levará eternamente para habitar os seus céus, para desfrutar da sua glória. O seu desejo é que nessa salvação, ele primeiro venha habitar entre nós, e depois nós venhamos habitar ele. Ele não nos salvou para que nós habitássemos a terra, ele nos salvou para que nós habitássemos ele eternamente. Pensa isso, irmãos. Você gosta de filosofar? Então filosofe em torno disso um pouco. Vocês gostam de coisas elevadas? Vai por esse caminho, medite nisso, irmãos. Ele nos salvou para que nós o habitássemos eternamente. Permita-me lhes mostrar 3 textos. O primeiro, João 1,14, diz assim: e o verbo aqui é o Filho de Deus, o Logos, que é a palavra no original, o Logos, o verbo, aquele que é Deus com Deus, no princípio era o verbo, que é o Filho de Deus, é uma metáfora do Filho de Deus. Se eu fosse falar apenas dessa palavra aqui, nós gastaríamos pelo menos mais uma reunião só para falar dessa palavra Logos, no versículo 1 de João, porque nós iríamos entrar no pensamento filosófico que surgiu 400 anos antes de Cristo na cidade de Éfeso. Então nós iríamos estudar o pensamento dos filósofos, e por que João escreveu este primeiro e glorioso capítulo? Porque quando você chega aqui, se você quiser fazer isso, aqui no capítulo 1 do Evangelho de João, você vai ver algo extraordinário. Quando diz assim: no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Então nós vamos perceber, irmãos, que essa não é uma declaração qualquer. Essa declaração, por muitas razões, mas por muitas razões, vamos pensar assim, por razões filosóficas, ela é extremamente profunda. Porque foi lá na cidade de Éfeso, 400 anos antes, que surgiu o pensamento conhecido como a filosofia do macrocósmico e do microcósmico. 400 anos antes de Cristo, irmãos. Na cidade de Éfeso. Heráclito, de Éfeso, foi um dos filósofos expoentes deste pensamento, e foi tentando entender como era o grande mundo, esse macrocosmos, foi que ele chegou a essa palavra logos. Mas vamos pensar não apenas do ponto de vista filosófico, mas também teológico, porque aqui diz, no princípio era o verbo, esse princípio aqui é antes de Gênesis 1, em Gênesis 1 diz assim, no princípio criou Deus os céus e a terra porém estava, a palavra ali é se tornou, sem forma e vazia. Para você entender porque ela se tornou sem forma e vazia, você tem que estudar Isaías capítulo 14, o versículo 14 até 19, e Ezequiel capítulo 28, o versículo 14 a 29. Aí você vai entender porque ela se tornou sem forma e vazia. O que quer dizer, irmãos, que este princípio de Gênesis 1, ele é depois do princípio de João 1. O que quer dizer é que nós deveríamos começar lendo a Bíblia por João 1 e não por Gênesis 1. Nós primeiro deveríamos estudar quem é o Logos de Deus para nós entendermos a criação de Deus. Entenderam, irmãos? Simples assim. Agora percebe, irmãos, que antes de haver queda, antes de haver mundo, havia o Logos de Deus. Ele é a mente, ele é a razão por detrás do universo. Mas não somente, irmãos, do ponto de vista filosófico, do ponto de vista teológico, nós poderíamos também falar do ponto de vista histórico. Porque quando você estuda esta palavra do ponto de vista da história, você vai chegar em 2 palavras. Circuncisão é uma palavra muito estranha, mas não estranha não, irmãos, agora eu explico. E também pericorese, uma tem a ver com o grego e a outra tem a ver com o latim, porque os pais capadócios, foram eles que encontraram essa palavra pericorese para entender o Logos de Deus e a relação entre o pai e o filho. E essa circuncisão explica o que os teólogos latinos, eles entenderam da união mística que havia entre o Pai e o Filho e o Espírito Santo. Então, eu usei só isso aqui para vocês terem uma ideia, que não é coisa simples. Mas deixe-me ir ao texto que nós estamos examinando, o versículo 14 do capítulo 1. Então diz que este Logos, que era com Deus, estava com Deus,
e o Logo se fez carne, e o Verbo se fez carne, ele veio e habitou. Essa palavra habitou, ela é um termo grego, eskenoo. Sabe o que significa isso? Armou o tabernáculo entre nós. Ele veio e armou o seu tabernáculo entre nós. E agora vimos a sua glória. Aquilo que Moisés diz para Deus: mostra-me a tua glória. Aqui está a glória revelada de Deus. A glória mais sublime de Deus é o seu próprio Filho. E ele revelou para nós essa glória. No versículo 18 do capítulo 1 aqui de João, diz assim: ninguém jamais viu a Deus, mas o Deus unigênito que habita no seio do Pai, ele nos revelou Deus. Que lindo é isso, irmãos. Agora nós podemos ver a Deus, e agora Deus veio e habitou entre nós. Essa ideia de habitar, essa ideia de tabernáculo, essa ideia de templo, que está incluído aqui nessa palavra habitou, templo, santuário, tabernáculo, é uma ideia em Deus, porque Deus é eternamente um grande santuário, habitado pelo seu Filho e pelo seu Espírito. Mas agora esse tabernáculo celestial desceu na pessoa do Filho. Então este é o primeiro texto que eu quero mostrar para vocês. O assunto é longo, mas nós temos que encerrar. Deixe-me mostrar outro para vocês. Apocalipse capítulo 7. Nós vamos buscar esse texto conforme está no original, para entendermos a grandeza deste assunto. Apocalipse capítulo 7, o versículo 15. Irmãos, vocês sabem do apreço que eu tenho pelo livro de Apocalipse. Amo muito esse livro pela grandeza da sua revelação. Muita gente não gosta de ler esse livro e tem medo desse livro. Não deveriam. João teve uma visão desse livro, mas nós temos o privilégio de ter a revelação desse livro. João viu, mas hoje nós podemos ter a revelação. Então prestemos atenção aqui, irmãos. Este capítulo 7, aquele capítulo que ele trata dos 144 mil, que é uma descrição da obra máxima do Filho de Deus. Então diz aqui, vamos só nesse texto, não dá para explicar o capítulo. Por isso, versículo 15, estão diante do trono, ele está tendo uma visão da glória, ele está tendo uma visão desses salvos, desses eleitos, ele está tendo uma visão desses salvos na eternidade. Ele diz assim: por isso, estão diante do trono de Deus, e lhe servem de dia e noite, em seu santuário. Aquele que está sentado no trono estenderá, essa palavra aqui, irmãos, estenderá, seu tabernáculo sobre eles. Aqui nós temos a palavra esquênuo. Ele vai vir e estenderá o seu tabernáculo sobre nós. Este texto está em perfeita harmonia com o texto que lemos em João 1,14. Agora vamos para o último texto, capítulo 21. Esse capítulo 21, ele já está na eternidade. Esse capítulo 21, tudo que está dentro dele, descreve a eternidade. Aqui não tem mais tempo, porque aqui o tempo já foi abolido, nós estamos na eternidade. Este capítulo 21 e 22 de Apocalipse descreve tudo que vai acontecer dentro da eternidade. Então está assim, versículo 3, ouvi uma grande voz procedente do céu, que dizia: eis aqui o tabernáculo de Deus com os homens, ele habitará com eles, eles serão seu povo, e Deus mesmo estará com eles, como seu Deus. Estão vendo aí, irmãos? Ele não nos salvou para nos deixar aqui, ou deixar em algum outro lugar. Ele nos salvou para que nós viéssemos participar daquilo que podemos dizer que é a expressão mais profunda da intimidade. Ele veio nos salvar, nos perdoar, para que nós habitássemos Ele eternamente. Aqui, irmãos, Ele vai escancarar a grandeza da sua glória para nós. Este é o nosso Deus, e esta é a salvação que nós temos. Por isso, mais uma vez, irmãos, nós podemos vir a esta mesa para adorá-lo, comer deste pão, beber deste cálice, é proclamar tudo isso aqui, irmãos, é proclamar o que temos, é proclamar o que somos, e proclamar o que seremos. Aleluia por isso. Nós temos esse perdão eterno, essa posição eterna, essa herança eterna. Nós temos tudo isso, irmãos, e às vezes nos comportamos como mendigos espirituais. Não podemos. Nós temos que exultar, temos que alegrar, porque os nossos pecados foram perdoados. Fomos colocados numa posição que nem os anjos, que nunca cometeram nenhum pecado, eles não têm a posição que temos, irmãos. Eles que já estão diante de Deus, aguardam
aguardam com muita expectativa a hora que esses filhos amados vão possuir a eternidade com Deus. Serão a cidade de Deus, o santuário da morada do Altíssimo. Deus estará no meio dela e jamais será abalada. Este é o Salmo 46. Que lindo é tudo isso, irmãos. Quão grande é a nossa salvação. Que nós possamos adorar o Senhor mais uma vez e bendizê-lo por tudo que Ele nos deu em Cristo Jesus. Que Deus nos abençoe. Pai, nós te louvamos e te agradecemos. Louvado seja o teu nome para sempre, Senhor. A única coisa que nós temos para ti nesta hora é gratidão e adoração. A única coisa que nós podemos fazer aqui nesta manhã, Senhor, é abrir os nossos lábios e cantar a glória dessa tão grande salvação. Nós merecemos o inferno, mas o Senhor não nos deu o inferno. Nós merecemos a separação, mas o Senhor nos deu a tua comunhão. Senhor, que amor é este? Este é um amor extravagante, este é um amor exagerado, um amor que nós não podemos compreender nessa carne. Que o teu Espírito Santo nos ajude a ver nesta manhã um pouco mais deste amor. Quantos cuidados o Senhor tem tido conosco, mesmo passando grandes lutas, mesmo passando grandes dificuldades, mas o Senhor não tem nos abandonado, e tudo faz parte do teu propósito, para o bem do teu propósito na nossa vida. Sabemos que essas mãos cravadas na cruz, essas mãos que estão com essas marcas eternas, elas têm nos sustentado, elas têm nos guiado e nos guiará até o final. Senhor, muito obrigado, porque nós podemos confiar no teu amor mais uma vez. Te louvamos e te adoramos. Amém, Senhor.